O juiz Sérgio Moro resolveu partir para o tudo ou nada e marcou data de depoimento de 10 delatores em ação contra o Lula, conforme notícia publicada no dia 28 de outubro de 2016 aqui pelo Brasil 247, no caso aqui Paraná 247. E a notícia diz o seguinte: o juiz federal Sérgio Moro intimou 10 delatores da Operação Lava Jato, além do ex-deputado Pedro Correia e o pecuarista José Carlos Bunlai, a prestarem depoimento como testemunhas de acusação no inquérito da ação penal onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Oitivas foram marcadas para os dias 21, 23 e 25 de novembro. No dia 21 de novembro, entre outros acusadores, testemunhas de acusação, foi ouvido então o Delcídio Amaral, polêmico Delcídio Amaral. E o que é que a grande mídia, o que é que o Delcídio Amaral fala em seu depoimento? O que é que a grande mídia resolveu publicar então sobre o depoimento de Delcídio? E como você acha que a mídia alternativa interpretou o depoimento de Delcídio? Veja bem, o mesmo depoimento interpretado de modos completamente diferentes pela grande mídia e pela mídia alternativa. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente analisa uma notícia dentro de um contexto, porque só assim a notícia faz sentido. Se inscreva no canal para ficar atualizado e depois de se inscrever, ative aqui o sistema de notificação para ficar sempre informado. Marque aqui essa caixinha e aí o YouTube vai mandar uma mensagem para você toda vez que surgir um novo vídeo. Depois disso, clique aqui em salvar, claro. A revista Exame.com diz o seguinte: Delcídio diz ser surreal falar que Lula não sabia de corrupção. Em depoimento, Delcídio disse que, ao contrário das outras estatais, o que acontece na Petrobras é sempre acompanhado pelos presidentes da República. A notícia foi publicada aqui no dia 21 de novembro de 2016 e diz o seguinte: o ex-senador Delcídio Amaral disse nessa segunda-feira em depoimento à Justiça ser surreal a afirmação de que o presidente Lula não sabia do esquema de corrupção na Petrobras e afirmou que Lula era próximo de empresários que tinham negócios na estatal. O objetivo do depoimento do Delcídio Amaral é que o Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido um triplex da OAS e de ter tido despesas de armazenamento pagas pela empreiteira. Delcídio diz que, ao contrário das outras estatais, blá 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 blá. Se você quer saber sobre o triplex do Lula, que é um assunto já bastante batido na grande mídia, eu vou deixar aqui o link do vídeo que fala sobre o triplex do Lula. Você pode ver a história completa aqui desse triplex. Voltando aqui à revista Exame, o Delcídio diz o seguinte: o presidente não entrava nos detalhes, mas ele tinha conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras, as diretorias e dos partidos que apoiavam os diretores, disse Delcídio no depoimento, cuja gravação foi disponibilizada nos autos do processo. Diz: não sei, a classe política e a torcida do Flamengo todas sabiam disso aí, toda a classe política sabia. Então é uma coisa surreal esse tipo de afirmação, que o Lula dizia que não sabia. Sobre o sítio em Atibaia, Delcídio afirmou nunca ter visitado o local, mas que pessoas que frequentavam o local, afirmavam que o imóvel pertence a Lula e que soube pelo pecuarista José Carlos Bunlai que a OAS realizou obras no local. Vou repetir: pessoas que frequentavam o local, quem são? Não sei. E que soube pelo pecuarista Bunlai que a OAS, ele soube que através do Bunlai, que a OAS realizou obras no local. Preste muita atenção no que ele fala. Numa das conversas que eu tive com o Bunlai, ele me relatou as reformas do sítio, que estava aliviado porque tinha contratado arquiteto, engenheiro, assim por diante, né? E orientação do processo faria o sítio dentro do prazo estabelecido, dentro do prazo desejado. Em nenhum momento eu estou vendo aqui o Bunlai dizer que o sítio é do Lula. Mas o Delcídio Amaral soube através de pessoas que ele afirma que frequentavam o local. Ele também afirma que o Léo Pinheiro era uma pessoa que tinha uma relação próxima com Lula. O Léo era uma pessoa que conversava sistematicamente com o presidente Lula.
E depois a terceira acusação aqui contra o Lula sobre o apartamento do triplex em Guarujá, novamente, ele declarou não ter informações sobre esse assunto. Essa questão desse prédio, desse edifício, eu nunca tive nenhuma informação. No final da notícia Exame aqui, ela diz o seguinte: sobre Delcídio, os advogados do ex-presidente acusaram o ex-parlamentar de ter uma obsessão de incriminar Lula. E isso bate muito certo aí com o trabalho que tem se mostrado a Operação Lava Jato. Inclusive, essa marcação aí de 10 pessoas para falar dentro de uma só semana, todos em acusação contra o Lula. A defesa diz o seguinte: essa obsessão por incriminar o ex-presidente, mesmo sabendo da sua inocência, foi hoje mais uma vez comprovada. Delcídio foi incapaz de apontar um fato ou uma conversa concreta em relação ao Lula. Mais uma vez, ficou claro que as acusações que o Ministério Público Federal fez contra Lula são frívolas, sem materialidade e fazem parte de um processo de lawfare, que é o uso de procedimento jurídico para fins de perseguição política. Como o assunto é muito polêmico, eu vou pedir que vocês leiam esse texto exatamente e procurem as afirmações de Delcídio. E vocês vão ver o seguinte: é basicamente dizendo que pessoas que conheciam o local, ele conhecia alguém que ouviu falar que não sei quem disse que ele sabia, isso daí a torcida do Flamengo sabia, então o Lula também deveria saber, enfim. Para a acusação que pretende levar o Lula para a cadeia ou qualquer outra pessoa no Brasil, é preciso ter uma prova concreta. E o Delcídio não foi capaz de dar essa prova. Mesmo assim, o assunto foi tratado pela grande mídia, o título sempre dizendo uma coisa que incrimina Lula. E a gente vai dar uma passeada agora aqui na grande mídia para analisar isso. Começando novamente pela revista Exame. Delcídio diz ser surreal falar que Lula não sabia de corrupção. É uma coisa com certeza negativa. A Jovem Pan diz aqui: Delcídio rompe o silêncio, Lula participava de perto do que ocorria. A notícia foi publicada no dia 14 de novembro de 2016. O Delcídio sempre com essa obsessão, né? Sempre que ele fala, ele tenta incriminar o Lula de qualquer jeito. Aqui no em.com.br, Delcídio: Lula tinha conhecimento absoluto de interesses que rodeavam a Petrobras. A outra notícia da Isto É diz o seguinte: juiz Sérgio Moro e advogado de Lula discutem durante o depoimento de Delcídio. Realmente teve uma briga lá com eles, lá que eles começaram a discutir, porque os advogados do Lula disseram o seguinte, que o juiz Sérgio Moro estava perguntando coisas que não tinham nada a ver com aquele processo. A partir do momento que o Delcídio começava a falar, aí o Sérgio Moro ficava perguntando: rapaz, foi mesmo? E aí, como foi esse negócio? Então entrava em assunto que não tinha nada a ver com aquele depoimento. Aí a defesa do Lula entrava e dizia: não, a gente protesta aqui, porque se você entrar em outro assunto, a gente vai querer formar nossa defesa também. E daí eles meio que se alteraram lá com o outro. Lá pelas tantas, o Sérgio Moro disse o seguinte: a defesa, pelo jeito, vai ficar levantando questão de ordem a cada 2 minutos. É inapropriado, disse Moro à defesa de Lula. Um dos advogados do Lula respondeu: pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico e legal. O juiz não é o dono do processo. E eu queria chamar a atenção de vocês a uma coisa interessante. O Delcídio Amaral, ele sempre está preocupado em falar que o Lula sabia, o Lula não sei o quê, o Lula é isso, o Lula é aquilo outro. A boca do Delcídio Amaral praticamente fala do Lula o tempo todo. Ou pelo menos é isso que dá a impressão, que a gente tem essa impressão quando lê a grande mídia. Mas vamos agora analisar os fatos. Eu estou aqui no site das Minas e Energias e seria interessante saber quem foram os ministros de Minas e Energia dos últimos anos. E a gente vai perceber o seguinte: em 2003 o Lula entrou como presidente e nomeou Dilma Rousseff para ministra das Minas e Energias. Ela ficou até 2005, quando teve aquele processo lá do mensalão e não sei o que, o Lula pegou, quis fortalecer a base e fez uma parceria com o PMDB. A partir de 2005, praticamente todas as pessoas que entraram no Ministério de Minas e Energia entraram por causa do PMDB. Ou seja, o PMDB está com o Ministério de Minas e Energia há mais de 10 anos. E a gente sabe, através do documentário que foi publicado no Notícias Comentadas, documentário falando do Sérgio Machado, que participava do esquema. Ele foi o arquiteto aí de esquema de propina que participou também na Petrobras. Ele explica tudo isso muito claramente, como é que funcionava.
né, o presidente, o ministro das Minas e Energia indicava um diretor lá dentro da Petrobras ou das empresas que são subsidiárias da Petrobras ou outras estatais, e essa indicação então faria os movimentos políticos para dispensa de licitação, algumas vezes o favorecimento de certas empresas, e aí a empresa pagava uma propina para ele, e assim a gente consegue entender esse processo. Está explicado tanto nesse documentário aqui, no primeiro, DSM-01, aqui como também no segundo. Esses esquemas, né? O esquema está bem detalhado aqui nesse vídeo. E já que é assim, significa que o PMDB, como o Sérgio Machado falou, o PMDB que fez esse processo de corrupção. Agora, estamos falando aqui do processo de corrupção da Petrobras, que diz que o Lula que era o arquiteto de tudo isso. Inclusive, foi apresentado pelo Ministério Público Federal em uma entrevista à grande mídia e aberto, em que eles falaram que o Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção. Aí eles fizeram isso, deram entrevista e mostraram lá aquele famoso esquema dele, em que eles falaram que o Lula era o esquema máximo. Eu não vejo ninguém nesse processo falar do PMDB. O PMDB tinha um ministério para eles. Olha, você tem aqui, começou depois da Dilma, veio o Silas Rondô da Silva, que foi indicado pelo Sarney. Olha, você vê aqui o Silas, aqui no Wikipedia tem a foto dele, ele não pertence a nenhum partido político, mas ele foi nomeado das centrais Eletrobras por Sarney, é amigo do Sarney. Inclusive, segundo Folha de São Paulo, aqui na matéria publicada em 2007, aqui, Poder, Gabriela Guerreiro, ele diz bem aqui o seguinte, olha, quando o Silas Rondô, que foi investigado pela Polícia Federal por ter ganhado propina aí de R$100 mil no processo lá de corrupção, ele diz bem aqui o seguinte: antes disso, a saída dele já tinha sido anunciada pelo Congresso. Cadê? Antes disso, no Congresso, pelo senador José Sarney, do PMDB do Amapá, que indicou o Rondô para o cargo. Sarney indicou o Rondô pelo cargo. Por quê? Porque o PMDB fechou parceria, ia trabalhar em conjunto com o PT. Numa coisa que a gente acha muito infeliz, uma parceria muito infeliz, né? Mas, estrategicamente, por motivos políticos, para ter maioria no Congresso, foi feita essa parceria, que depois ferrou com o PT, a verdade é essa. Mas o Rondô foi indicado pelo José Sarney. Já no seu primeiro ano, quanto tempo ele ficou aqui? Rondô 2005 a 2007, ele já fez lá o processo dele de corrupção. Depois disso vem o Edson Lobão. O Edson Lobão é do partido, né? Ele foi aqui, inclusive, deixa eu ver aqui, ele foi senador, ele foi alguma coisa assim, deputado, alguma coisa assim, partido PMDB. Vamos voltar lá, depois do Edson Lobão vem o Márcio Zimmermann. E aqui a gente tem aqui, Márcio Zimmermann, que também é do partido PMDB. Depois disso, a gente tem o Edson Lobão novamente. Aí tem o Eduardo Braga. Vou deixar aqui o link para vocês. Eduardo Braga é esse aqui. E ele também é do PMDB. Depois do Eduardo Braga, rompeu-se então a parceria, já no governo da Dilma, entre PMDB e PT. E o PMDB saiu do governo e a Dilma nomeou Eduardo Braga, que é um engenheiro. Inclusive um engenheiro que já tinha trabalhado até na própria Petrobras, técnico de carreira da Petrobras, certo? Então, todo o Ministério de Minas e Energia, agora, com o PMDB de novo no governo, o ministro de Minas e Energia é novamente alguém do PMDB, que é o Marco Antônio Martins, né? Aliás, Eduardo Braga é alguém, né, que era do PMDB, depois entrou o Marco Martins, que é esse técnico que eu falei para vocês, Marco Martins, esse aqui. E depois, agora, o atual, novamente, é do PMDB, que é o Fernando Coelho Filho, né, que você pode ver aqui. Na verdade, ele não é do PMDB, ele é do PSB, como está aqui informando aqui no Wikipedia. Mas, claro, está aí dentro também o PSB também é a base do governo do PMDB, que está aí atualmente. Fato é que o ministro das Minas e Energias é o camarada que indica então os cargos de confiança, né, para ocupar as estatais, e a partir disso começa então o processo de corrupção. Outra coisa interessante, né, além do fato de o
Delcídio Amaral não ter falado nada do PMDB, quer dizer assim, tira o foco do PMDB, que é o verdadeiro envolvido direto, é um envolvido direto no sistema de corrupção da Lava Jato, que seria a Petrobras aí, seria o PMDB o principal a ser investigado. Né? Tira o foco de lá e joga para cima do Lula, especificamente. Do Lula e depois joga para cima do PT. Sendo que a movimentação era feita pelo PMDB. É um pouco contraditório. Aí você pensa, não, mas a corrupção começou com o Lula. O Lula institucionalizou a corrupção. Aí você é convidado a ver esse outro vídeo aqui, o início da corrupção na Petrobras. Ela começa no governo do Fernando Henrique, ao ser modificada uma lei que permitia que a Petrobras fizesse contratação direta por carta convite e não mais por licitação. Apesar de que, mesmo com licitação, a gente sabe que também tem corrupção. Mas só que muita gente fala aqui, inclusive o Cerveró fala que aqui abriu a porteira da corrupção na Petrobras. Então, para entender isso, por favor, veja esse vídeo. A outra coisa é a acusação sobre o triplex, que eu já mostrei aqui para vocês nesse vídeo. E aí a gente vai chegar ao resumo dessa matéria, desse vídeo, que vai justificar então o título do vídeo. Testemunha de acusação, Delcídio inocenta Lula. Por que que isso acontece? O ex-senador Delcídio Amaral, depois na segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016, em Curitiba, em ação penal contra Lula, e afirmou, o que ele afirmou no final das contas? Leiam depois lá as reportagens. Que nunca ter tido conversa com o ex-presidente a respeito de qualquer procedimento ilícito. Ele disse também que não tem nenhuma prova de que Lula tenha feito parte de qualquer procedimento fraudulento. Delcídio afirmou que não teve conversa direta ou prova de que o ex-presidente saberia de fraudes. Questionado se tinha conversado diretamente com o ex-presidente sobre qualquer ilícito na Petrobras, ele negou. Não, ele nunca me deu liberdade para isso. O ex-petista ainda disse, que é no caso o Delcídio, ainda disse não ter nenhuma informação sobre o apartamento no Guarujá ou vantagens indevidas concedidas ao ex-presidente por meio do imóvel. Exatamente o que está lá na revista Exame, que nós começamos o vídeo falando sobre isso. Só que a revista Exame, claro, por pertencer à grande mídia, ela vai dar uma entonação de que realmente o Lula tem culpa. Quem lê isso aqui rapidamente vai sair depois dizendo, rapaz, então é isso mesmo, o Lula sabia de tudo, ele é ladrão, ele que roubou na Petrobras, não sei o quê. Só que o fato, vamos aos fatos, né? O fato, não foi apresentado qualquer prova concreta de que o Lula fez tudo isso aí que estão acusando ele. E com isso, o Delcídio Amaral acaba inocentando o Lula. Por quê? Porque toda a acusação que o Delcídio Amaral faz é um negócio absurdo. É tudo baseado em achismo. É tudo baseado em que a torcida do Flamengo toda sabia que o Lula era corrupto, que não sei quem que frequentava o sítio, que eu não conheço, mas ouvi dizer que alguém disse que ele falou que não sei quem. Parece conversa de fofoqueiro, sabe? Conversa de fofoca de bairro. Um vizinho, rapaz, eu ouvi dizer que fulano tá aí fazendo não sei o que, parece fofoquinha. Então a gente tem o depoimento do Delcídio, que é uma das bases da acusação contra o Lula, né? É o que se espera mais. O Cid aí finalmente tira aquela carta da manga e mostra aquela prova para a gente finalmente pegar o Lula. Ele tenta puxar alguma coisa da manga e não sai nada. Fato também é que se o Delcídio tivesse de fato alguma coisa que pudesse incriminar o Lula, com absoluta certeza ele já teria feito. Mas não tem. Não tendo provas, resta a convicção, que é aquilo que já acusaram também o Lula. Não temos provas, mas temos convicção. E através da convicção tenta-se fazer aquilo que a defesa do Lula tem feito, que é inicialmente, tendo em vista que no Brasil parece que a justiça anda meio, sei lá, meio que seletiva, tendo em vista isso, a defesa da Lula apresentou denúncia contra o juiz Sérgio Moro na ONU. E agora, por último, Lula processa e pede prisão de Sérgio Moro, como você pode ver aqui nesse artigo, nesse vídeo, aí no Rio Grande do Sul, se não me engano, a ação contra o Moro. Então, é essa maneira que a defesa do Lula encontrou
para tentar defender o Lula dessas acusações baseadas em achismo, até agora em achismo. No dia que aparecer uma prova concreta, um documento assinado, alguma coisa assim, né, que estão achando contra os outros, então a gente vai, pega e publica isso aqui, realmente encontrar uma prova. Mas até agora, vou finalizar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, que não existem provas, apenas convicção de que o Lula fez tudo isso aí que estão acusando ele. Lembrando que o nosso canal não tem censura e você agora está convidado a fazer os seus comentários, mas também está convidado a se inscrever no nosso canal e participar do debate, além de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. A gente quer aumentar o debate, de maneira nenhuma ocultar nem defender ninguém. A gente quer aumentar o debate. Tá? Nós vimos uma notícia, analisamos, procuramos os fatos, depois vimos o que está sendo feito por um lado, pelo outro, e daí agora nós estamos pedindo a sua opinião para que você participe desse importante diálogo. O Brasil precisa dessas análises, do senso crítico de todos os brasileiros, até no máximo as eleições de 2018, quando a gente precisa dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo no Brasil, uma resposta nas urnas. Um grande abraço então a todos vocês e até o próximo vídeo.